delay acho que de uns 15 segundos. Não, e tem várias No... lives agora também. Tipo, nossa, só no meu tem umas 4, 5 lives. Ó, É, tem mais um iniciando. e entre o nosso, até entre o nosso papo e chegar, acho que tem uns 15, 20 segundos. 15, 20 segundos, tem bastante tempo. Ah, tá. Então, vamos começar. Para quem não conhece, a doutora Silvia é especialista em Direito do Trabalho, sócia do escritório Tubino e Associados, uma sumidade no Direito do Trabalho. Já É, falou, teve um monte de gente que veio pedir live de novo de Direito do Trabalho e Direito Condominial. E assim, e que acho que são muita as duas coisa áreas mudou, né? mais. Tem muito Afetadas. atrito também. É. Eu também acho. Deixa eu dar um oi para sua mãe. Oi, tia. Sil, então vamos começar. Gente, na nossa primeira live, você contou sobre todas as MPs que foram editadas, né? Isso. O que tinha alterado a CLT, o que passava a regulamentar essas MPs, o prazo. E pelo que a gente conversou, agora uma MP caiu, outras Uma foram caiu. convertidas em lei. Então é Isso muito aí. importante essa atualização para empregado e para empregador, né, Sil? Acho que para os Para dois ambos, lados, né? né? Acho que É, sim, porque vai afetar todo mundo. E, primeiro, obrigada de novo pelo convite. Muito feliz de estar aqui com sempre a ver. vocês. Te amo, você sabe, mas acompanho todas as lives e tá um sucesso. Eu gosto muito de Você todos e os temas. Sandreca e a Si são arroz de live. A gente entra em tudo porque a gente quer ver tudo. Mas obrigada pelo convite de Amo novo. vocês. É um prazer. Então vamos lá. Para os dois lados, eu acho, as medidas, né? Para orientar o empregador, para o empregado também saber se o empregador está fazendo certo. E, por exemplo, a MP que caiu, muita gente nem sabe que caiu. Então, assim, que perdeu a validade, né? Uhum. Eu falei com algumas pessoas já, clientes meus até, ou não, tipo, ninguém. Poxa, jura, caiu, e aí agora tem que fazer o quê? Então, assim, todo mundo lembra das MPs e lembra o que elas trouxeram para gente para poder né, fazer algum tipo de negociação, algum tipo de mudança no contrato. Só que uma perdeu a validade e isso não Ô, foi Sil, divulgado de uma forma, oi. desculpa te cortar, mas eu Imagina. acho que era bom, assim, se você puder falar quais foram as MPs que foram É, editadas, e não precisa falar tudo que aconteceu, porque como uma delas é, caiu, mas assim, mais é, ou menos o que cada uma regulamentava para a gente conseguir agora é. fazer esse panorama do que caiu, o que continua ativo, né? Beleza. Eu acho que assim, tinham duas MPs importantes, que era a 927 e a 936. A 927, ela veio um pouquinho antes da 936 e foi a 927 que perdeu a validade agora dia 19 de julho. Então, a partir de 20 de julho, tudo que ela dispôs não pode mais ser usado. E tinha algumas coisas muito importantes, eu acho, É isso que eu ia até de falar, acho que repente. a 927 era a mais importante, que regulamentava a É, maior parte, né, Sil? Principalmente, por exemplo, o home office, que eu acho que a maioria das empresas por aí acabaram usando isso e continuam, né? A gente vê muita gente que não voltou ainda. Eu mesmo, tudo bem, meu trabalho dá para fazer em casa, mas eu estou em casa ainda alguns dias para o escritório. Mas a maioria das empresas, as empresas grandes mesmo, já anunciaram que não sabem nem se voltam esse ano. E a MP 927, ela falava que o home office, o empregador pode, de forma unilateral, pôr o empregado em home office, no prazo de 48 horas, né, dando 48 horas para essa troca. Quando a lei fala, a CLT mesmo fala em 15 dias. E em acordo, e tem que ser acordo individual e constando no contrato. A MP Tá. tirou tudo isso para facilitar, porque assim, do dia para noite a gente se viu obrigado a todo mundo ir para casa sem saber o que fazer. E então, para facilitar, ela fez isso. Só que agora ela caiu. E aí, quem está em home office pode continuar em home office sem ser feito nada, né, sem tomar nenhuma medida? É, no meu entendimento, agora, a partir do momento que caiu, o que foi feito até a MP ter validade, tudo certo. A partir Tá. do momento que caiu a MP, você pode continuar em home office, pode deixar seu funcionário em home office, mas você tem que fazer um aditivo contratual, um adendo contratual, um termo aditivo, constando
que é o que consta na CLT, porque agora voltaram as regras da CLT. Nada mais. E a CLT tem um prazo bem maior, né, do que eu não entendo que. Eu acho, para mim, assim, quem já está em home office não precisa pensar nesse prazo de 15 dias que a CLT dá, não. Porque você pôs o funcionário em home office durante a MP. Então, bacana, não precisa falar nesse prazo de 15 dias. Precisa só fazer um termo aditivo, né, com algumas especificações, que ele vai estar em home office, desde quando ele está, para uma garantia para o empregador, isso, para depois o funcionário não falar também que também não quer, ou também para o funcionário, que, tipo, para os dois lados sempre. Eu não sou aqui, né, advogada de empresa ou de empregado, não. Fazer um termo aditivo para fazer, né, constar isso, e aí quando resolver voltar para a empresa, aí sim tem que usar os 15 dias da CLT. Porque se a MP, enquanto ela estava válida, você tinha 48 horas para colocar em home office, podia tirar do home office 48 horas, podia fazer o que você quiser. Agora não, agora você tem que fazer esses 15 dias. Um funcionário novo, admitir um funcionário, poxa, a empresa está indo bem, graças a Deus, semana que vem vou admitir alguém. Não vale mais a MP. Então você tem que vai ter que entrar pelos 15 dias. Vai ter que ou entrar direto, né, pelo contrato de trabalho, se é uma pessoa nova na empresa, poxa, estou admitindo hoje. Aí tudo bem, você já põe no contrato que é home office. Agora, uma pessoa que está na empresa por algum motivo e que não foi afastada por home office e você quer pôr em home office, aí você tem que dar os 15 dias para ela se adaptar a isso, tá? Então volta a ser a regragem. Mas eu acho que assim, o caso mais típico vai ser de quem já está em home office que vai continuar em home office. Mas então, só para ficar claro, vai ter que fazer quem já está em home office e agora que caiu a MP, vai ter que fazer um ajuste no contrato de trabalho, tá? Porque assim, o contrato dele, na verdade, ele estaria trabalhando no escritório. E ele não está. Enquanto a MP deixava, bacana, não precisava mudar esse contrato. Agora precisa ter um termo aditivo, porque a CLT fala que tem que ter um termo aditivo em home office. Então, para assim, resguardar os dois lados, para não ter uma alegação de má fé. Pode até falar, poxa, mas eu pus em home office durante a MP. Mesmo assim, eu preciso fazer o termo aditivo. Você vai achar todos os entendimentos. Eu acho que seguro morreu de velho. Então, assim... Eu também, eu concordo com você. Eu também concordo com você. Até porque ficou muita coisa em aberto, mesmo quando eu te falo da suspensão da MP, muita gente nem soube. Então, assim, é melhor Não foi divulgado, eu não sabia. Eu fiquei sabendo com o informativo do seu escritório. Quando vocês mandaram informativo... eu mesmo que não souberam disso. Então, assim, acho que é importante a regra da CLT, que agora tem que estar no contrato, tem que estar ou no termo aditivo, no adendo. Tanto que, Sil, depois... Deixa seu e-mail para quem quiser, para você enviar aquele informativo, que aquele informativo é ótimo. Bacana mesmo. E assim, prestar atenção no prazo de volta para o trabalho, porque aí quando voltar, o dia que voltar, tem que ter a regragem dos 15 dias para volta no trabalho, né, de home office. E aquela parte, pessoa que vai entrar no home office agora, ou que vai ser admitido o home office, você tem que estipular. A internet vai ser usada de quem, o computador vai ser da empresa, vai ter que colocar tudo isso no adendo do contrato. Para uma coisa que na MP não estava. Não deu nem tempo, né, de fazer nada. Cada um foi para casa com o que dava para fazer e pronto, né? Foram se adaptando. Foi muito rápido que todo mundo teve que se adaptar, né? Então... Ô, Sil, e agora pela CLT é o empregador que tem que custear? Não obrigatoriamente. Ou pode ser um acordo? Pode ser um acordo das partes. Entre as partes. Se o cara tem um computador bom em casa e até prefere, às vezes, usar o dele, tudo bem. Se ele não tem, a empresa tem que fornecer. Ela não pode obrigar ele também a ter um computador. Então, assim, mas é mais por acordo mesmo, né? E tem que deixar tudo por escrito, Sil, no acordo? Tudo, sempre bom toda essa deixar questão. Tudo por escrito. Sempre bom. Para depois não até para devolução de aparelho, né? Essas coisas, tipo, bom a empresa se resguardar, assim, e também o funcionário ter isso documentado que ele pegou porque a empresa deixou ele pegar. Então, já que tem que fazer o adendo, coloca tudo.
É isso que eu acho. Então, isso é Tá? muito importante, porque realmente eu acho que a maioria das empresas não estão sabendo sobre Isso essa MP, não. não. É assim, principalmente Então, teletrabalho. É claro, tem outras coisas. Vamos lá, vai. As férias. A MP tinha deixado é, dar as férias mesmo para quem não tinha direito. Ou seja, mesmo quem não tinha o período aquisitivo formado, antecipação de férias, porque muita empresa fechou. Agora não pode mais. Então, volta à regragem normal da CLT de novo. Tem que dar aquele pré-aviso de 30 dias das férias, não pode ser mais 48 horas, que nem a MP falava. A pessoa tem que ter direito já adquirido das férias, senão ela não pode sair de férias. O então, pagamento mas das é delicado férias, isso, né? E para uma empresa que continua todo mundo em home office, é, dá o aviso de 30 dias e cumpre dá o aviso em de home 30 office, dias, vai pagar o pagamento também. A MP deixava o pagamento ser no quinto dia útil seguinte das férias. tá? Agora volta à regragem normal. O pagamento tem que ser feito Tá. 2 dias antes da pessoa sair de férias. Tudo voltou ao normal. É claro, quem tirou férias nesse período. Ah, Silvia, quem está de férias entrou de férias dia 15 de julho. A MP perdeu a validade dia 19. Ok, acaba o período de férias. Você deu certinho as Ah, férias, tá. né? Porque as férias às vezes acontece de quebrar na metade na data da MP. Então, uma pessoa que saiu de férias dia 10 de julho, está de férias ainda quando caiu a MP, continua, porque ela foi Tá. feita, né? O aviso foi feito, Quando que foi que ela ela caiu? caiu Que dia dia que foi? 19. Foi um domingo, na verdade, a partir do dia 20, se não me engano, Na se não foi segunda. segunda. Então, por exemplo, e quem saiu de férias no dia 18? Continua sendo regulado pela MP. Dia 18 eu acho que não vai ter saído porque é sábado, mas Vai, dia 17, é. continua pela MP. Tá. Existem É já só. alguém, tipo assim, até ali numa matéria perguntando se estava marcado para sair dia 20. Ah, é. Vai pela CLT. Eu já iria pela CLT e cancelava as férias se fosse fora do período. É claro, gente, que de Nossa, que novo, que nem a samba gente do falou da crioulo outra doido. vez. É, eu acho que os juízes tendem a ser maleáveis em algumas coisas e, tipo, porque tá todo mundo nessa bagunça, todo mundo sem saber o que vai acontecer amanhã, né, se vai voltar todo mundo para a pandemia. Talvez saia outro MP, né, se voltar a piorar, eu acho que a tendência é sair alguma coisa nova. Então, os juízes, a tendência é que a gente tenha entendimentos razoáveis para ambos os Tá. lados. E Mas tanto o grande problema é isso. A gente espera que tenha entendimento razoável. é, Então, é fazer que nem a sua opinião, de fazer esse é, termo de ajuste entre as partes, para justamente não jogar para o judiciário e esperar uma razoabilidade de quem está julgando, né? Porque muitas vezes como a não tem. trabalhista já é muito metódica, né? Eu acho que a trabalhista ela é bem metódica em relação às leis. Então, eu acho que não custa fazer. Férias coletivas, a MP também deixou da férias coletiva, também em 48 horas. Agora não, volta para a CLT. Férias Tá, coletivas só daquela mesma forma, tem que avisar o Ministério, tem que ser comunicada também antes de 15 dias. Não pode mais dar férias coletivas simplesmente correndo. Antecipação de feriado, que a gente teve até na nossa live, que foi acho que até o dia que anunciaram uhum. aquelas antecipações que a gente estava na live. Não vão Que mais antecipar. antecipar. Não, tá, não, Não não pode pode. mais antecipar. Não vai mais Ô, antecipar, Sil, tá? eu sei que em algum lugar aqui tem, mas calma aí que perguntaram aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. A Silvana perguntou e Tia linda. quanto aos exames admissionais? Agora voltou a obrigatoriedade de fazer, que também não Porque estava na a MP MP. estava suspensa. Tá, Exatamente. Então, todo tipo de exame demissional voltou a ser obrigatório fazer para rescisão, para admissão. Voltou à vida normal, diríamos assim, Sil, para as deixa eu coisas que te estavam na fazer uma MP. pergunta. Tinha sido dispensado o exame admissional, né? E se uma pessoa foi admitida nessa época com uma doença pré-existente e depois fala que era doença adquirida no Ocupacional, trabalho, né? A gente só vai saber vai, quando tiver.
Porque assim. Aí vai para a perícia, sabe se Deus quiser, né? Tem Eu para acho que é isso que comprovar. eu tô te falando. Eu acho que assim, os juízes vão ter que ser razoáveis no sentido de que, tipo, saber que também a empresa desconhecia isso, porque na época ela estava desobrigada a fazer o exame admissional, entendeu? Então, vários casos a gente só vai saber o que vai acontecer quando a gente tiver Quando processo. acontecer e for para Quando a for uma perícia, né? jurisprudência, porque senão a gente não vai saber. E o banco de Sil, horas também, que era uma coisa importante, que tinha o banco de horas, eles tinham implantado também, podia implantar sem acordo coletivo e estava dando 18 meses para pagar, tanto tá. positivo quanto negativo, porque banco de horas negativo não é uma coisa que a gente vê muito no Justiça do Trabalho, é mais o Explica positivo que a gente vê. para quem não sabe o que é banco de horas negativo e O positivo. negativo é quando, por exemplo, sei lá, uma empresa fechou na pandemia, você ficou em casa sem trabalhar, ela pode pôr essas horas no banco de horas para você E pagar aí o depois. empregado é devedor, tá? O empregado que é devedor, né? Então, mas aí tinha dado o banco de horas 180 dias para fazer essa compensação. Agora Tá, voltou para a regragem da CLT, que fala em 6 meses ou 12 meses, dependendo se é acordo coletivo ou se é acordo individual. Então, também tem que tá. fazer acordo individual, ou seja, também tem que ter um termo aditivo para deixar fazer banco de horas, né? Para admitir o uso de banco de horas na empresa. E você não pode mais, claro, de novo, a pessoa que usou, que criou esse banco de horas durante a Durante validade do a MP, MP, o funcionário não trabalhou 1 mês, 2 meses, ele vai poder compensar nesse período que a MP previa. tá. Agora, se a partir de agora a empresa continua fechada e por algum, né, tem várias empresas que eu sei que ainda não estão funcionando, o cara está em casa, até pode instituir o banco de horas, mas dessa vez por termo aditivo, por adendo contratual, se não tiver já previsto no contrato. E aí o período para ele pagar isso, né, para ele trabalhar essas horas, diminui de 6 a 12 meses se for contrato individual ou coletivo. E pode acontecer de ficar meio a meio, né? Meio que é sob a vigência da MP, né? Que então com pagamento dos 18 meses, e Sim, aí vamos sim. supor que a partir do dia 20 a empresa É, voltou. Pode acontecer isso, pode ficar meio a acontecer. meio, tá? Pode acontecer. Vai ter que ser uma regragem para cada período, diríamos assim. Mas, Tá. de novo, muita gente nem sabia. Então, assim, eu acho que o principal que as pessoas precisam saber, né, que eu acho que vai ser o maior prejuízo para quem não souber, é home office e banco de horas. Porque eu acho que dos que foram usados, talvez são os que têm mais uma forma contínua, né? Porque Tá. férias, quem deu, deu. Quem não deu, de repente vai ler ou vai consultar algum advogado antes de dar férias. Férias coletiva também. O fundo de garantia também, ele tinha suspenso o Eu ia pagamento. perguntar isso do FGTS. Era 3 meses que suspendeu, acho que março, abril, maio, se não me engano, maio. Março, Então abril e maio. agora paga de novo. Isso também é o de menos. Agora, home office e o banco de horas, eu acho que foi uma coisa que, né, teve uma continuidade. Então, os efeitos dele, a empresa vai sentir mais e vai ter que se adequar mais do que as outras coisas, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Mas é um absurdo, né? Não ter sido divulgado isso. Sil, e a questão da fiscalização pelo auditor do Tudo trabalho? também voltou, tudo voltou, Tá. tudo, tá? Tem que fazer, assim, de novo, o INSS continua fechado, né? Também tem algumas coisas, eu estava lendo outro dia, Então, o pessoal que está querendo fazer perícia, essas coisas, continua fechado. Então tem que ver o que vai conseguir fazer, o que não vai conseguir fazer, né? exato. Essa é a grande É, verdade. porque volta tudo, mas o INSS continua É, fechado e vai Brasil, né? estendendo, né? Porque não tem como. Mesmo o fórum, né? Os fóruns são. O CIV a gente estava até falando hoje, né? Que o CIV O voltou aí CIV, a de. federal. Então, voltou, mas eu estava. Um pouco antes da gente entrar, eu tive um professor, o Madeira, o Guilherme Madeira, que ele é juiz aqui do João Mendes, né? Um Hum, amor de pessoa. A última vez ele estava no registro público. E ele estava falando exatamente isso no Instagram dele, que ele voltou, mas eles estão trabalhando em sistema de rodízio. isso E aí. ele vai uma vez por semana no fórum só para despachar processo físico. Então também é muito delicado, porque assim, e você tem que marcar a hora. Então, Hum. voltou, mas Ah, não aí os sabia que precisava prazos. marcar a hora.
Precisa, você precisa agendar um horário para ir. Então, só que é muito delicado, por exemplo, volta os processos físicos voltam, mas aí você não consegue o agendamento no fórum. É muito complicado isso. Não, tá bem confuso mesmo. Eles deviam manter, pelo menos, sei lá, até uma data conjunta para todos. Não Eu suspender, pelo Eu menos até os vi que, eu te físicos, falei, né? que eu tinha visto que ia ter uma greve por causa de. Eles queriam já entrar em greve no dia seguinte por causa de higiene e segurança do trabalho, que não estava. Porque a gente sabe mesmo, né? Os cartórios normalmente não são tão gigantes, são baias, né? Até é o motivo pelo qual muita empresa ou também não voltou ainda, ou tá fazendo rodízio de funcionário, porque às vezes, tipo, É? empresa que trabalha em baia, você não consegue ter uma distância de 2 metros da pessoa, então, Não né, não existe dá para isso. voltar. E o trabalhista não voltou. Os fóruns, né, a maioria dos que eu trabalho, dos regionais, Rio, São Paulo, continua fechado, atendimento por e-mail, Sem mas assim, eles previsão. são. Não posso nem falar que não, porque assim, você manda e-mail, eles te respondem no mesmo dia, eu não tive nenhuma dificuldade em entrar em Eu vou te contato quando eu falar, eu precisei. também, eu tive muita surpresa boa, assim, positiva. Tirando É, uma vara ou outra que não claro, responde e não atende claro. telefone, num geral É. eu também gostei. E às Agora, o vezes, assim, você grande. liga uma vez, não atende. Aí você liga a terceira, ele vai atender. Tipo, você tem que ficar insistindo. Às vezes a Mas pessoa tá, sei num lá, geral. né? Tá na cozinha, que nem a gente. Vai, Acontece criança que mesmo. cai, o cachorro, o periquito, o papagaio. Hoje eu estava falando com um cliente sobre isso. Ai, me fugiu agora o pensamento. Tudo bem, a gente continua. Era exatamente dos fóruns. Do atendimento. Que eu vou te falar, por mim, continuava do jeito que tá, porque eu não sei na trabalhista. Na federal, as coisas estão andando numa rapidez, numa agilidade. Rapidamente. Dá até medo. Ó, Eu nem quero mais receber publicação. exato. Então, então é uma Aí beleza. voltou. Mas vamos voltar para cá. Então, assim, da MP que caiu, a 927, Eu acho então, que. basicamente, é a questão do teletrabalho, as férias individuais, as coletivas, a antecipação dos Uhum, feriados, suspensão de sei. FGTS, banco de horas, alteração dos prazos, né, Sil? Segurança e Isso. saúde do trabalho, que é a questão dos exames admissionais e demissionais, Uhum. né? E a questão da fiscalização, com a ressalva de que o INSS está parado. Alguém falou E assim, eu aqui. acho que fica mais atento para a questão de home office e para a questão do banco. Ih, tá mudo. Ficou Horas, mudo. é, Voltou. fazer isso. Voltou? Voltou, Tá voltou, ouvindo? voltou. Desculpa, amor. Ah. Acho que fui eu que apertei alguma coisa sem querer. Quem está fazendo isso, quem está usando ainda do banco de horas, quem está usando do home office, transformar isso para o papel. Fazer um termo Tá. aditivo ou um adendo Para não ter contratual. problema futuro. Porque alguém aqui falou. Desculpa se eu não consegui puxar o nome da pessoa. Deu algum tilt aqui. Que falou exatamente isso. Falou, já era uma confusão danada. Agora, então. E eu sinto que, assim, infelizmente, eu acho que é o empregador que vai ser o mais prejudicado dessa história, porque ele que tem o ônus de pagar, né? Claro, por isso que eu tô falando. Tem que tentar fazer as coisas mais certas possíveis, porque às vezes eu sempre falo para meus clientes isso, e por isso que eu acho que é o importante da consultoria. Não aqui me vendendo, mas já me vendendo. Eu acho que a Não, trabalhista é uma das áreas que você tem que ter um consultivo preventivo, né? Porque assim, surgem dúvidas que são coisas bestas às vezes, e que a empresa, tipo, às vezes o RH não sabe como agir, não tem um jurídico interno, e um problema, às vezes, vira um problemão na trabalhista, porque tudo. É o que eu sempre falo para os clientes do escritório, sabe? Às vezes é um custo que o cliente não quer ter, o preventivo, mas é um Falar, não custo que. precisa, meu RH faz, eu sei Exato. como Só fazer. que no futuro, exato, só que no futuro minimiza um prejuízo imenso dele. E assim, Porque, que eu nem não estou numa. falando que as pessoas não sabem fazer. É claro, um RH experiente conduz super bem a empresa.
Mas são detalhes, e eu acho que são os detalhes que levam e hoje os detalhes que levam às associações trabalhistas, porque agora ninguém mais entra com um processo difícil, claro, tem ainda, não vou te falar que não tem, mas ninguém entra com um processo sem ter direito a nada, porque tem medo de perder, tem medo hoje das custas, tem medo dos valores de sucumbência. Então, assim. E mudou bastante, né, Sil? Aquela questão que antigamente você entrava, pedia o mundo e era o SPP, né? Se pegar, pegou. Porque agora o empregado. Pega negociações ainda, né? Eu sempre falo que nem sempre o problema é o reclamante, às vezes é o advogado do reclamante. Né? Então, mas hoje os juízes começaram a aplicar multa, né, Sil? E condenação para reclamante. Eles não dão, nem sempre dão, dependendo do salário, não dão a justiça gratuita, e você tem que pagar as custas, né, do processo quando o reclamante perde. E eu acho que até o mais, mesmo quando você recebe a justiça gratuita e não paga custas, você tem que pagar os honorários de sucumbência. Isso você não consegue escapar muito. Perícia, todas essas coisas. Tipo, faz uma perícia de periculosidade. Porque, poxa, eu acho que tinha periculosidade lá onde eu trabalhava. É bom o advogado dar uma avaliada antes, porque eu já peguei muita advogada trabalhista falando, mas eu não sei como que eu vou saber se tem periculosidade ou não. Eu não sou, né, não sou técnico nisso. Perito, Pede laudo que a empresa deve ter, ou tipo, ver qual, se tiver pelo reclamante, ver realmente qual é a função, porque eu tô vendo muito reclamante perder perícia, principalmente de periculosidade e insalubridade, porque perícia médica, às vezes, o cara já sabe o que ele tem, né? Ou tem um laudo médico já dele, do médico dele, da operação dele. Agora, insalubridade e periculosidade, estou vendo muito reclamante perder e ter que pagar a perícia. Ou, às vezes, o juiz também continua dando a justiça gratuita e aí põe a perícia para o Estado, né? E aí, o valor que o perito pede, mas dependendo do valor do salário, você não consegue isso. Então, ficou mais... Mas hoje mudou bastante, né? Mudou eu vou entrar e pedir o mundo também, e seja que Deus quiser. Os processos, a gente não está tendo audiência, que a gente estava falando antes dos cartórios. A trabalhista mudou um pouquinho, tá mudando, dependendo do cartório também. Não tá tendo audiência na trabalhista? Assim, tem as virtuais, né? As virtuais, tá. Mas eles estão priorizando as de conciliação, que são as audiências iniciais, que a gente chama na trabalhista, que é só a entrega de defesa, né? Que é por meio eletrônico, e tentativa de conciliação. As unas que são de instrução, não é que não estão tendo, mas a parte ela pode se negar a fazer. Lembra que a gente conversou na outra live? Que a sei. Da internet do advogado e tal. Então, assim, tem muita gente se recusando que é um absurdo, é verdade. Mas não só isso continua valendo? Tudo normal. Continua valendo. Mas às vezes não é nem a sua internet só, do preposto, né? Tem que entrar num programa, baixar um programa. E eu, para ser sincera, vou falar que eu não fiz nenhuma instrução. Todas que eu pedi o adiamento, eu consegui adiar sem problema nenhum. No Rio, eles estão fazendo diferente. No Rio, eles estão... A trabalhista, você tem que juntar a defesa até a data da primeira audiência. É o que a lei fala. No Rio, eles mudaram e passaram a adotar o CPC. Então, eles estão dando 15 dias para você prestar defesa. Da citação. De audiência. Da juntada do mandado. Da citação mesmo, no trabalhista da citação. Da citação, tá. Aí você junta... Putz, é pior ainda, né? O reclamante vai se manifestar e aí depois vai marcar audiência. O dia que der para marcar audiência ou o dia que as partes concordarem em fazer essa audiência virtual. Então, também está mudando um pouco isso, porque senão, se ficar, às vezes, adiar a audiência, prejudica até mais o reclamante do que a empresa, porque, né, sei lá, quando vai voltar ao fórum, vai ter audiência quando ano que vem? Talvez sim, né? Então... Talvez, a gente não sabe o que vai acontecer, mas está mudando um pouquinho os parâmetros, mas cada vara está fazendo de um jeito. Eu já fiz audiência de conciliação virtual. É tudo meio estranho, né? É um mundo bem novo, na verdade. Mas... Só um minutinho. Desculpa. E foi legal até a audiência virtual. Os julgamentos do tribunal estão sendo virtuais. Você consegue entrar e consegue sustentar oralmente de forma virtual. Então, no cível também. Tudo no cível também está indo. Né? Mas uma coisa é você saber fazer isso, e olha que eu já não sou mais a pessoa mais expert da vida. Agora, você fazer o cliente, às vezes, né, baixar um programa
e pegar o convite, pegar o link, nem sempre é tão fácil assim, né? É complicado, Sil. Isso aí. Meu bem, Aí, conta para mim da MP, da 936. Essa foi sancionada em lei. a 936 virou lei, tá? E além de virar lei, a lei 14.020 de 2020. E além de depois ela foi prorrogada, tá? Porque ela tinha aquele Tá? prazo. Essa é a MP, que é aquela que fala que dava a possibilidade de Então, isso que eu ia falar. suspender. Fala por gentileza, o que essa MP fala? Essa MP ela trouxe um benefício emergencial do governo, à medida que você suspendia ou reduzia o salário dos funcionários. Então, você podia optar pela suspensão do salário, suspensão, né, total do salário, e ele recebia um benefício emergencial proporcional. Aí tinha uma tabelinha de valores mínimos de salário, Eu lembro, quanto a pessoa ia receber do governo, e ainda existe essa tabelinha. A suspensão podia ser por 60 dias. E a redução de salário podia ser por 90 dias, e você podia reduzir de 25, 50 ou 70% do salário. Tá. E aí também, de acordo com cada De acordo com a faixa salarial, a pessoa né? recebia o benefício emergencial do governo, e para as empresas que não trabalharam, ou não estavam trabalhando, ou que todo mundo não podia trabalhar, foi para evitar demissão isso, e que foi ótimo. Acho que, muita gente usou, muita gente. Até, por exemplo, de doméstica, né? Pessoa física acabou usando para doméstica. Então, foi bem bacana essa lei. E ela foi prorrogada por mais um período. Qual período? Depende de qual. Então, assim, a suspensão você podia ter usado por 60 dias. Agora, depois da prorrogação, você pode usar mais 60. Totalizando 120. Eu estava lendo aqui. Tá. Então, assim, e a redução também. Se você reduziu 90, você pode reduzir mais 30. Sempre chegando no limite de 120. Tá? Então, não pode ultrapassar 120. Não pode ultrapassar 120, qualquer que seja o modo utilizado. Então, se você suspendeu 30 dias e quer agora reduzir 90, você pode fazer outra modalidade, tá? Você pode alternar entre suspensão. Poxa, suspendi o salário porque estava fechada a empresa. Agora reabriu, mas ainda não está bom, não estou tendo lucro. Posso voltar com o meu funcionário, mas agora suspender um pouquinho o salário em vez de reduzir um pouquinho o salário em vez de suspender? Pode. Mas sempre respeitando o limite dos 120 dias. O limite de 120 dias, tá? Que também continua sendo muito usado. De novo, tem que fazer toda aquela parte de novo. A pessoa saiu, ficou 90 dias com o contrato de salário reduzido. Vai fazer mais 30 dias? Tem que fazer novo documento. Aquela solicitação, não sei se você lembra, tem que perguntar para o funcionário se ele concorda, porque não é unilateral, tá? A empresa não pode fazer isso, suspender ou reduzir o salário sem o funcionário concordar. É claro que a gente conversou na outra live. A maioria acabou concordando para não perder o emprego. Para não ser demitido, né? E quando o funcionário não concorda, demissão. Ou você mantém o salário, ou você... Ou demite. Segurar, a maioria dos casos, eu vi gente não concordando. Eu tenho empresas que eu advogo que alguns funcionários não concordaram. E ela acabou demitindo, não assim de vingança, nada disso, mas... porque ela não tinha condições mesmo de manter. Não tinha como manter, então acabou demitindo, não teve jeito de segurar. Sil, e nesse caso, as verbas rescisórias são iguais? A da CLT? São iguais. Embora, são iguais, né? É claro, você pode fazer acordo, tem uns acordos já previstos na CLT, uns acordos aí novos previstos, que te isenta, aí você paga metade da multa do fundo de garantia, mas a partir do momento, às vezes, o cara que não aceitou a suspensão ou redução, também não sei se ele vai aceitar o acordo, né? É muito difícil.
Mas assim, a maioria aceitou, porque eu acho que assim, a ideia das MPs, tanto da 927 que caiu e que não deveria, eu não acho que ela deveria ser suspensa, porque ela estava ajudando muito as empresas e os funcionários. Mas é lógico. Né? Eu acho que são umas medidas que tinham. Poxa, voltou? Não voltou, não voltou. O mundo não tá normal. Você sai na rua, não Não, é tá porque tudo nosso assim. governo é alucinado, é um pior que o outro também. Então, assim, é importante, eram importantes e foram criadas justamente para preservar o emprego, né? Então, tirar elas, tirar a 927, eu já acho que não foi legal. Acho que muita gente vai se perder aí nesse meio de campo com tudo isso que E está é o que a gente estava acontecendo. conversando hoje à tarde também. O grande problema é que não tem cura, não tem vacina, então os estados estão indo para a fase verde, retrocedendo para a É, vermelha, e então aí é um fica aquela absurdo. confusão, tipo assim, quem tá em qual. Eu vi uma coisa muito curiosa. Logo depois que começou a voltar, tinha um shopping numa cidade no interior, não sei onde era, que era metade numa cidade, metade em outra. Você viu isso? Eu Aí só vi, metade do uma parte shopping do abriu. shopping abriu, Como assim? não foi em Botucatu, não, Botucatu foi aquele que a galera entrava de carro no shopping. Você viu E essa? aí deu uma Que a confusão galera também, entrava? né? Mas Vi. foi aqui no interior de São Paulo o shopping ficava metade numa cidade, metade em outra, e metade abria, metade não abria. Não, É uma ridículo. loucura. Tipo, como assim? Tipo, né? A loja do lado não podia abrir porque estava na cidade, que estava no Uma estava vermelho, com o e pé a numa outra. cidade, outra estava com o pé na outra cidade. É só aqui, né? Tem umas coisas que é A só Mila aqui, falou que né? é Sorocaba. Sorocaba. Tem umas O coisas que é só Rock, aqui, né? Você como não que vê chama? isso. É, o que eu ia falar, Sil? Ah, meu Deus, me fugiu. A gente estava falando da. Ah, lembrei. Outra coisa que vai dar um problema imenso é exatamente esse. Então, por exemplo, quem está na fase amarela? Aí caiu a MP. Aí, Deus queira que isso não aconteça. Mas voltou a maioria do Brasil para a fase É, vermelha. mas Se vamos não, lá, MP. aí edita uma nova medida provisória. Então, assim, teve a 927, a galera do limbo da CLT e depois a galera que vai ser regida eventualmente por uma nova Assim, a MP MP ela valia para todo o território nacional, valia para todo mundo. Caiu para todo mundo, tá? Então, assim, volta a regragem da CLT para o território nacional. Tudo que for feito a partir de agora, né, nessa questão, no que estava previsto na 927, volta para a CLT. E, assim, eu acho difícil governo, município, eles não têm autonomia para mudar eles não têm regras competência, né? desse nível, não. Então, assim, isso vai ser geral. Então, assim, de repente, uma empresa que vai estar fechada, uma empresa que vai estar fechada numa cidade que está no vermelho e que não voltou, vai ser mais prejudicada ainda com a suspensão da MP, porque não vai poder usar Lógico. essas medidas que estavam ajudando bastante essas empresas fechadas Não, ou e o aí. problema, Sil, vai ser exatamente se acontecer isso que eu falei. Então, assim, parte regida pela MP 927 que estava vigente, aí caiu por um tempo. Imagina um contrato de Se trabalho ficar num limbo, aí regi- voltar a MP, né? Entendi o que você está e falando. voltar uma nova MP com novas É. disposições. E aí, numa futura rescisão, olha que loucura. A pessoa vai ter passado pela 927, ficado na CLT, Mas assim, posso te passado pela falar, da nova. outra vez, quando saiu a 927 e quando tava para sair a 936, tava muita gente, só se falava nisso. Poxa, vai sair, o governo tá vendo a MP para isso, para isso. E depois que caiu a 927, além de ninguém saber que caiu, não estão falando em outra medida provisória. Então, assim, eu não sei se volta, não. Eu, Mas posso o eu negócio acho ficar muito muito feio de novo, aí vai ter alguma coisa. É mesmo. Eu acho muito difícil, porque ele já estava a contragosto de editar a primeira, né? E mesmo se você vê a 936 que virou lei e que, ok, foi prorrogada, mas muita gente está usando desde o começo. Então, assim, 120 dias também talvez não seja o suficiente para algumas empresas.
Não. se estabelecerem, né? Ou empresa que faz um rodízio. Eu não digo nem a suspensão do salário, porque a suspensão do salário talvez não seja usada por todas as empresas, porque a maioria está voltando um pouquinho, mas está conseguindo pelo menos fazer alguma coisa. Agora, a redução de salário, que eu acho que foi até mais usada do que a suspensão em alguns casos, talvez eles precisem mais de 120, mais do que 120 dias. Então, assim, todo E mundo é o estava que achando que ia você prorrogar um falou. pouquinho mais. E não Não, e é o prorrogou. que você falou. Quem está na fase vermelha está sendo totalmente prejudicado, porque vai ultrapassar os 120 dias e não Eu acho vai que poder talvez a prorrogar, né? 936, que agora nem é 936, mais que a lei, né? Que é a lei 14.020 de 2020. Vamos ver se de repente ela vai ser prorrogada mais uma vez. Tem essa possibilidade de sair um decreto prorrogando de novo. Ou se tipo, entrar né, de novo São Paulo. Eu acho que essa talvez seja prorrogada, mas eu acho que essa prorrogação do decreto 10.422 ele já podia ter sido um pouquinho maior, sabe? Estender um pouquinho mais o que. É que não estendeu para 30 dias, né? No caso de suspensão, estendeu mais 60. Formou esses 120 dias, não é extensão só de 30, Não é de no 100, caso. tá. Mas eu acho que foi pouco. Eu acho que estavam, pelo Eu menos eu também esperava acho. mais um pouquinho Eu disso, também mas não que acho, não dê para Sil. fazer. E talvez essa seja mais, tenha uma prorrogação a mais, sim, diferente da outra. Eu acho que a outra, as que falavam, as coisas do 927, eu acho que não voltam mais, não. Você acha que não Acho que não. volta? Acho que não. É. Porque senão não iam Tarará. deixar ela suspender. Teve muita gente que foi contra ela. Eu não sei se você lembra, quando a 927 saiu, na verdade, ela saiu com um artigo de suspensão de salário. Mas era um artigo meio esdrúxulo até, e tiraram, no dia seguinte tiraram. E aí veio a Que 936. foi um furdúncio imenso. Eu Então a lembro disso. 927 ela já começou com todo um auê diferente. Então, assim, desde o Foi começo. bem no, logo que começou, né? O isolamento social, Foi a tipo, na primeira primeira. semana, né? Por aí. Exatamente. E aí já deu uma suspensão de salário que caiu no dia seguinte, que aí e a 936 demorou até para vir, né? Ela já estava, tipo, quando ela veio, já estava muita gente precisando mesmo dela. Mas a 936 eu até acho que prorrogue mais uma vez, de repente. Agora, a 927 eu acho que não volta, não. Só se tudo Não, for pro buraco de novo. só, É. que a gente espera que não, né, Sil? Não, a gente espera que não. Sil, Isso e aí. essa questão aqui do auxílio emergencial? Então, o auxílio Que- emergencial, aqui só fala a MP 936 que trouxe, né? Ela fala que o auxílio emergencial, quem faz também trabalho intermitente pode receber. O trabalho intermitente é aquela É nova isso que eu ia falar, o realidade que que da é? CLT, que você pode contratar por períodos. Então, assim, você pode estar precisando de um serviço 2 meses, de um, sei lá, de um montador de cozinha. Você contrata 2 meses, depois você manda embora, aí você contrata 2 meses. É Tá, uma forma de ter um funcionário autônomo mais regrado pela CLT e que você não corra tá. risco depois de ter uma trabalhista contra você, porque você fica período sem pegar ele, né? Então, mas isso já previa também na MP 936 que ele podia receber o auxílio, porque assim, o auxílio não pode ser para seletista, né? O auxílio de R$ 600, quem tem contrato de trabalho não recebe, dependendo da Aham. faixa. Mas o contrato intermitente tem, porque é um contrato que Ele nem tem. sempre está em vigor, né? Então Então, ele aí cai e continua volta. essa questão. Tá. Exatamente, tá? E uma coisa nova também Hum. que veio nesse meio tempo, saiu uma portaria, que eu acho que é legal falar, que É, autoriza, durante o estado de calamidade pública, você recontratar um funcionário dentro de 90 dias. isso é Que, muito legal. que antes era considerado fraude, né? Pela CLT, na verdade, pela jurisprudência trabalhista como um todo. Até porque muita gente às vezes usava isso, sei lá, mandava embora um funcionário, recontratava depois como PJ, ou queria recontratar com salário menor, que a lei não deixa. Que Então, era para burlar exatamente a CLT. a CLT acontecia, acontece, né, até hoje. Mas eu acho que nessa época que a gente está vivendo, poxa vida, sei lá, uma empresa que ficou aí 2 meses, 3 meses fechada, mandar embora um cara que não queria mandar, mas que teve que mandar,
e depois recontratar ele, poxa, 90 dias, começou o movimento, Isso é ótimo. tô voltando, tô tendo algum lucro, preciso daquele cara que ele era tão bom para mim. Então, tá dando essa possibilidade sem que isso seja considerado fraude. Mas, Tomar um cuidado então, aí, né? Porque é isso que eu ia falar. muita Deixar gente claro que vai se assim, aproveitar vai disso, se né? aproveitar. Até o pessoal, quando saiu a portaria, a grande questão foi que ela fala aqui, quer ver, ó, que a recontratação poderá ser feita em termos distintos do contrato rescindido. Ou seja, ela está te dando Que é o que até a a gente falou. possibilidade de você diminuir o salário. Que é o que você acabou de falar. Que até, por Vai ter exemplo, muita gente que vai quando se utilizar disso, né? eu acho que essa parte aí, pela minha experiência, o pessoal demitia, a maioria das demissões que acontece dessa forma, demite para recontratar, é em esquema para virar PJ, né? Então, tipo assim, falar, olha, vou te mandar embora, seletista, e depois eu te recontrato como PJ. Não se falava tanto, acho que o objetivo principal não era nem diminuir o salário, na maioria das vezes. Porque às vezes o PJ normalmente, aliás, É mais barato. justamente o objetivo das pessoas, e por isso que às vezes o funcionário acaba concordando, porque tira parte de imposto, né, tira parte de fundo de garantia e o salário acaba ficando um pouco maior. Então, a fraude que a gente via mais nesse caso, que vai continuar vendo, eu acho que para sempre na trabalhista vai existir, era isso, a demissão para contratar como PJ, nos mesmos moldes, com vínculo, com subordinação, com todo o resto. Mas o objetivo principal não era diminuir salário. Então, agora, aí fica, né, porque tá dando opção, não tá falando que eu não posso diminuir salário. Então, assim, muita gente tá Ele deixou uma brecha. Ele deixou uma... foi omissa, né, Sil? Ela simplesmente não fala nada. Então, se ela não fala nada, é porque pode diminuir salário, no meu entendimento. E aí, o que muita gente está contra, porque, poxa, tudo bem, recontratar em 90 dias é bacana, até para o funcionário que perdeu o emprego, né? Não ser considerado fraude, ele poder reaver o emprego dele, é o que todo mundo gostaria. Só que com salário menor, será que né, a portaria também não tinha que fazer constar que não poderia ser com salário menor? Outro dia eu li um artigo... Depende do lado que você vê, porque um monte de gente sem emprego, um monte de gente sem salário, de repente ganha menos do que não ganha nada. Outro dia eu vi um artigo muito interessante que eu inclusive usei numa contestação minha. Eu não lembro agora o nome do autor, mas depois eu até falo, se alguém quiser saber. Que ele escreve justamente sobre os aproveitadores dessa época da pandemia. Que não adianta, um monte de gente vai ser prejudicada, porque assim, malandro no Brasil é o que mais tem. No meio até as entrevistas, algumas entrevistas que eu li, mesmo do pessoal de governo, não estou falando nem só de advogado, não. É justamente isso, às vezes a empresa que não está, porque, por exemplo, muita gente entrou em crise e muita empresa ainda está estável, tem empresa que está bem, né? Depende do setor. Tem empresa que aumentou o lucro. Exatamente. Então, assim, infelizmente, assim, um monte de gente vai sofrer porque a gente vem de uma... oh, meu Deus, me fugiu a palavra. O brasileiro, de uma cultura, obrigada. A gente vem de uma cultura de que é a lei de Gerson, né? De se aproveitar da situação. Então, você não tem como saber, vai ser uma roleta russa para aqueles que vão se aproveitar de uma brecha. Algumas pessoas entenderam isso, dessa portaria, que, poxa, é legal, porque estamos num momento que ela deve ser usada por muita gente e vai ser usada por muita gente, mas também vai prejudicar o funcionário, então ela poderia ser um meio termo, diríamos assim. Mas é difícil achar um meio termo agora, gente, também é isso que a gente tem que pensar, porque eu acho que também tudo que está saindo aí para tentar o melhor para todo mundo, né? Eu acho, eu não sei se você concorda comigo, se essa questão, por exemplo, dessa omissão com redução do salário, a jurisprudência uma hora vai firmar. Sim, com relação a isso, e eu duvido que eles aceitem que passe
Eu Então, duvido que assim, passe isso. eu acho que cabe a todo mundo, como desde o começo dessa pandemia, e eu acho que em todas as áreas da vida, do direito, de tudo, ponderar, né? Ter bom senso, fazer o que for possível, fazer empresa não fazer coisa para se aproveitar, né? Poxa, uma empresa que tá bem das pernas ou não precisa demitir, não precisa usar isso, né? A gente sabe que vai acabar usando, mas eu acho que é o bom senso também do funcionário. Poxa, vai diminuir um pouquinho o salário, mas eu tô vendo que o Eu cara pelo não menos vou ter o tá, emprego, né? exato. Porque assim, acontece muito também. A empresa usa muito disso para burlar ou fraudar alguma coisa, mas às vezes o empregado também, né? Porque quantos, sei É, lá, reclamação trabalhista às vezes que você vê, que aí o cliente te fala, poxa, Silvia, mas cara, ele que me pediu isso, ele concordou com isso, ele queria isso, ele falou que tudo bem, que, né? E aí depois entrou na justiça contra mim. Então, eu acho que vai o bom senso dos dois lados, de entender a eu situação também de acho. cada uma das partes, né? E manter o emprego e amanhã lembrar. Eu sempre falo isso, que eu acho que a cabeça de tanto do funcionário como da empresa tende a não lembrar daqui a um ano o que É, aconteceu. é, é, Né? De é. novo, Então, cultural, que nem a Carla tá falando, que a gente falou. O Brasil tem essa é, coisa cultural de tipo, poxa, qualquer coisa quero colocar na justiça, qualquer coisa quero prejudicar alguém, e principalmente na trabalhista, né? Na principalmente na trabalhista é trabalhista. tudo que vai judicializar, judicializa absolutamente, né? Vai meter no É, pau, né? então, Vou eu pôr acho no que pau a cabe o bom empresa. senso e lembrar de tudo que está acontecendo com a gente o ano que vem. E não ficar só na promessa de vamos ser pessoas melhores, né? Mas efetivamente sermos pessoas Ser melhores. pessoas melhores. Eu Sil, não e sei se eu vou diz conseguir, uma. não, mas a gente está tentando. Amor, você já deu uma pincelada, porque agora a gente tem 6 minutos. Vamos lá. É, que diretrizes que tem que ser observada agora para a retomada do trabalho? Então agora tem que voltar, assim, que tá muita gente voltando, muita gente não voltando, que nem a gente falou, mas voltando. Empresa se ligar mesmo na parte de distanciamento social. É claro que, poxa, como que vai ser o controle disso? Quem vai fiscalizar se a pessoa está na baia de 1 metro de distância ou de 2 metros de distância? Vai ser denúncia, né? Você não vai ter problema, ninguém vai bater na sua porta. Eu acho muito difícil a gente ter isso hoje no Brasil de fiscalização, de alguém ir lá e ver que as pessoas não estão, que não tem álcool gel, que não, né, que Não, estão sem que não está máscara. a 1 metro. Mas eu acho que cabe a cada um, porque assim, aí eu acho que os funcionários vão acabar se obrigando a isso, e aí você vai ter uma denúncia, vai ter uma fiscalização desnecessária e vai aplicar multa, porque se tiver denúncia e vier a fiscalização, você vai ter uma multa. Então, distanciamento social, higiene, aquela parte toda que a gente está vendo em todos os Não, lugares, né? O que também é muito difícil, às vezes, dependendo do escritório, que não. O rodízio de pessoa, não cabe todo mundo na baia, não dá para fazer o distanciamento. Você quer voltar? Faz rodízio, que nem o fórum está fazendo. Eu acho que até um dos motivos do fórum estar fazendo isso, o TJ, é justamente por isso. Se você vê as salas dos cartórios, as pessoas ficam do lado da outra, grudado. né? Então, É, fazer o na trabalhista rodízio, é bastante mesmo. flexibilizar o horário para não pegar horário de pico, né, de repente de metrô, de ônibus, que a gente sabe que tem muita gente que usa. Então, você reduzir um pouquinho o horário, flexibilizar. Poxa, chegou atrasado, também não precisa, né, dar nenhuma advertência nesse sentido. A distância, a área de fluxo para evitar aglomeração, essa parte até de reunião, né? Está sendo muito falada também. Poxa, se eu tenho uma sala de reunião com 8 lugares e vem 8 negros para minha reunião, o que eu vou fazer? Eu tenho visto, pelo menos os meus clientes até não estão querendo muito reunião ainda, né? A gente está conseguindo fazer a maioria das coisas Os meus virtualmente. estão. Estão querendo reunião já? E senhores, A semana que vem eu é, marquei uma reunião, mas assim, não com muita gente. Quando eu tô fazendo reunião, eu não tô fazendo reunião que nem eu fazia antes, assim, a gente sem. continua fazendo reunião online.
Ô, Sil, melhor, deixa eu né? te fazer uma pergunta, porque a gente tem 3 minutos. Fala, amor. Voltaram, né, para a empresa. Contraiu o Covid, a responsabilidade para A gente precisa fechar de com uma chave de hora ouro. só para falar nisso. Então, é a mesma coisa, continua a mesma coisa do que eu tinha falado antes. No comecinho lá, quando teve a Covid, o pessoal que tinha que trabalhar estava trabalhando, falavam que não era decorrente, né, e que não ia ser considerado doença ocupacional pegar a Covid. Logo depois, o STF já falou que não, que se você, ainda mais naquela ocasião que eu estava trabalhando, quem realmente serviço essencial, mais tal, não, é doença ocupacional. E mantém o mesmo entendimento. Então, assim. Sim. Se morrer de Covid, a empresa não precisa estar matando as pessoas, calma. Eu tô falando primeiro do afastamento, né? Porque assim, a grande questão que eu acho que muda muita coisa para a empresa é o afastamento, né? Porque assim, uma coisa é o funcionário sair de auxílio doença, ou seja, ele está doente, ele saiu 15 dias lá, 14 dias, o 15º ele tem que voltar, e a vida dele continua. Outra coisa é ele sair por auxílio acidente. Por quê? Porque aí você gera um monte de coisa no contrato de trabalho, inclusive estabilidade de não poder mandar ele embora por um período. Então, assim, isso muda muito, né? E o INSS, de novo, continua fechado. Então, você não consegue fazer perícia, isso é uma loucura. Não está tendo muito caso, eu até pesquisei jurisprudência sobre isso, eu não peguei nenhum ainda de que eu precisei resolver com a empresa o que fazer, como afastar ele, se era por acidente, auxílio doença, mas o entendimento hoje é que é auxílio acidente, né, da pessoa que tá pegando, que tá indo trabalhar, né? Então e que pega. É muito difícil, gente, não tem como mensurar, não tem como. Sil, 1 minuto. 1 minuto. Você está linda com essa blusa, use sempre, arrasou. A Carlinha não vale, ela só faz elogios sempre. Amor, é que daqui a pouco vai cair. Bom, deixa amor. Seu telefone, seus contatos. Vamos lá, fica no Instagram, Silvia Varela, eu acho que é meu, nem sei, sabia, mas acho que é Silvia Varela, meu e-mail Silvia. Eu não sei também. @tubinoassociados.com.br, tá? E o telefone do escritório tá na página do Tubino Associados, tem o telefone, tem todos os contatos lá. Mais por peçam o boletim para a Sil, que tá maravilhoso aquele boletim. E contratem sempre um advogado trabalhista, porque dá menos trabalho do que depois numa ação. Consultivo é muito importante trabalhista, não é bem muito. Mas é verdade. Todo mundo vai ficar muito mais sossegado. Meu amor, eu quero te agradecer de novo, quero te agradecer muito. E se essa pandemia não acabar esse ano, a gente volta daqui a uns meses para saber o que tem, o que não tem, as fofoquinhas trabalhistas. Obrigada, meu amor. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, pessoas.